abriu em Mateus capítulo 6. A passagem ela é relativamente longa, mas como a gente não tem tanto hábito de ler a Bíblia, né? Alguns até leem bastante, mas alguns pegam quando vêm para a igreja. Vamos ler esse texto todo, do versículo 19 até o versículo 34. Você vai entender porque o texto é muito edificante. Jesus dá algumas instruções. Ele está fazendo o sermão da montanha. E nesse sermão ele dá algumas orientações. Aliás, se a humanidade observasse as orientações que Jesus dá, muita coisa seria diferente nesse planeta, nesse mundo. O ser humano seria bem diferente. Diz assim: não ajunteis tesouro na terra, versículo 19, onde a ferrugem e a traça tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon são as riquezas, é o dinheiro. Portanto, Mamon na Bíblia é tratado como um Deus, só para você entender. 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai as alimenta, celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar meio metro à sua estatura? Eu estou transformando aqui, aí está falando côvado. Côvado significa aproximadamente meio metro. E quanto ao vestuário, por que estáis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, preste atenção nesse versículo, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Como é que ele termina aí? Todos juntos. Basta a cada dia o seu mal. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... mais bonito, mais uma vez. Basta a cada dia o seu mal. A passagem é longa. Eu li para que vocês entendam que a gente vai meditar nessa passagem durante algumas semanas. Mas hoje eu quero pegar esse último versículo. A passagem fala de vários textos, vários temas. É uma passagem extremamente rica, esse sermão, essa mensagem que Jesus pregou lá no Sermão da Montanha. Primeiro no versículo 31 aí, eu destaquei aqui alguns pontos. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos. O nome disso nos dias atuais chama-se ansiedade, que aliás é uma das doenças que mais vai matar no século 21, segundo estatísticas já feitas pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Ansiedade, versículo 34 também fala de ansiedade. Não vos inquieteis. Então é preciso ter fé. Segundo o texto que eu destaquei, segundo o versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus. Isso significa prioridade. Você precisa ter prioridade nas coisas de Deus. Terceira coisa que eu destaquei aqui, ele fala sobre senhorio, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque
Ou há de odiar a um e amar o outro, ou de se dedicar a um e desprezar ao outro. Já aconteceu isso na sua vida alguma vez? Se dedicar mais a uma coisa e desprezar a outra, que de repente você até gostaria de estar junto, mas porque as duas estão no mesmo nível no seu coração, não tem lugar para as duas e você acaba se dedicando mais a uma do que a outra. É um outro destaque que a gente vai ver daqui a algumas semanas. Versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Inclinação do coração. O coração é inclinado e normalmente ele é inclinado para o mal. A gente tem que lutar o tempo inteiro com relação a isso. Mas um versículo que eu gostaria de meditar com os irmãos, e o tema dessa mensagem é exatamente o final desse versículo. Basta a cada dia o seu mal. Quando a gente começa a enxergar com essa ótica, a gente começa a discordar de algumas coisas que normalmente os líderes evangélicos e as igrejas e os grandes pregadores famosos que estão na mídia pregam. Eles pregam vitória o tempo inteiro, todo o tempo, não é assim? Parece que o mal não existe no dicionário deles. Eles desconsideram o mal. Mas Jesus em todo o tempo considerou o mal. Ele disse que a gente precisa tomar cuidado com ele. Nós lemos várias passagens falando sobre isso. E eu destaquei alguns versículos. Um deles foi esse aí, que basta a cada dia o seu mal. Isso significa que nós estamos diariamente expostos ao mal. Você concorda? Todo dia. Todo dia. Quem falou não foi nenhum desses grandes pensadores ou um grande filósofo. Quem falou foi o próprio Jesus. E alguém entende mais de ser humano e de vida do que o próprio Jesus? Acho que não. Acho não, tenho certeza que não. Se ele disse, é porque eu estou exposto, o mal pode me alcançar a qualquer momento. Porque todo dia o mal vai investir contra a minha vida e contra a sua vida. Ele não vai descansar momento algum. Ele vai todo tempo, diariamente, porque a gente está exposto, ele vai tentar nos alcançar. O problema é que a gente fica preocupado com o mal de amanhã. E o versículo diz isso, para a gente não ficar preocupado. Vou ler o versículo todo novamente. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus podia destacar o bem. Por que ele destacou o mal? Porque para o bem a gente não precisa estar preparado. Ele chega, a gente só festeja. Para o mal a gente precisa estar preparado. A gente não espera. A gente acha que ele nunca vai nos alcançar. Já você vê a reportagem na televisão. Aconteceu isso com fulano, aconteceu com ciclano. A gente acha que nunca vai acontecer na nossa vida. Não é a sensação que fica? Fulano aconteceu isso, fulano sofreu acidente, fulano... E você vê aquelas notícias mais terríveis, mas a gente acha que com a gente nunca vai acontecer. Por quê? É natural do ser humano a gente achar que o mal não vai nos alcançar nunca, mas ele está pronto e pelejando todos os dias tentar nos alcançar. O mal está sempre diante de nós. Citei o exemplo na minha experiência que eu tive essa semana sobre a questão da telha. Aquilo ali era mal, sim ou não? Era para me derrubar naquele dia, sim ou não? Era. Era para minar a minha vida espiritual? Era para minar a minha vida espiritual. Era para eu não ter autoridade de falar de honestidade? Era para eu não ter autoridade. Como que eu vou falar de uma coisa que eu não vivo? Eu não tenho autoridade para falar sobre um assunto que eu mesmo não consigo viver. O mal está sempre diante de nós. O mal tenta nos alcançar todo dia. Bom, isso é fato. Você concorda comigo? Chegamos então a uma conclusão para a gente continuar a palavra. Chegamos à conclusão que a vida é uma batalha diária. Você concorda comigo? Ela não é uma batalha de vez em quando, ela é uma batalha diária. Todo dia eu saio, e a gente costuma dizer no linguajar popular, a gente tem que matar um leão por dia. E tem gente que tem que matar 2. E tem gente que mata 3. Um de manhã, um depois do almoço e um depois que chega em casa. Mas todo dia o leão está lá, pronto e rugindo para tentar nos tragar. Isso é bíblico. A Bíblia diz isso, Jesus ensinou isso e Paulo repetiu o seu ensinamento. Se a gente chega à conclusão que a gente está numa batalha diária, e a gente tem a testificação disso lá em Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando é que eu não sou atingido? Quando eu estou escondido debaixo das asas de Deus.
Ou usando uma linguagem figurada, né? Como se Deus tivesse asas. Está indicando proteção, quando eu estou protegido pelas mãos de Deus. Quando eu estou caminhando com Ele, há 1000 caem do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu sigo caminhando em frente. Porque o mal ele vai tentar me atingir todo dia. Eu estou no meio de uma batalha. Agora, vamos parar para pensar, no meio de uma batalha, qual é o comportamento de um soldado? Tem um monte de militar aqui. Comportamento do soldado. Graças a Deus vocês não foram para a guerra, né? Ainda não foram, nem vão, em nome de Jesus. O Brasil é um país de paz, o Brasil não faz guerra. O Brasil prefere perder do que fazer guerra, né? Já perdemos um monte de coisa aí e não fez guerra. Mas isso é bom, isso é importante. Saber resolver na diplomacia. E o Brasil é um país bem diplomata nessas questões. Mas um soldado na guerra, qual é a posição que ele tem que ficar? Qual é a sua postura? Apesar de você não ter ido para uma guerra, a gente vê os filmes na televisão todo tempo, como é que é a postura de um soldado? Ele tem que estar despercebido ou ele tem que estar sempre alerta? Soldado no meio da guerra, o tiro comendo para tudo que é lado, ele passeando. É assim? Despercebido de tudo que está acontecendo, é assim? Não é. Ele sabe que ele tem que estar alerta, porque pode vir um tiro dali, pode vir um dali, pode vir uma bomba de cima, pode vir de todos os lados. Tenta imaginar tudo isso que eu estou falando fisicamente na nossa vida espiritual. Você acha que é diferente? Você acha que o inimigo não está todo o tempo tentando te destruir? Você está no meio de uma batalha. E nessa batalha, o inimigo vai tentar te destruir de todos os lados. Como é que tem que ser a minha postura? Se eu estou numa batalha, eu não posso fugir dela. Tem como fugir dessa batalha diária? Tem? Tem, pastor. Tem. Morreu, acabou. Tem mais batalha diária. Só para quem está morto. Porque enquanto você estiver vivo, você pode ter 90 anos, você vai estar travando uma batalha diária. Contra o mal. Parece filme de cinema. A batalha do bem contra o mal o tempo inteiro. Bom, é preciso estar alerta. O inimigo vai querer te tragar todo o tempo todo. Não só na parte física, como também na parte espiritual. Evangelho de João, capítulo 16. Só para a gente ir confirmando na palavra de Deus tudo que a gente está falando. Jesus não prometeu que ele ia tirar a aprovação. João 16, 33. Olha o que diz aí. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Começa a gerar um consolo em nós. Porque Jesus diz que tem uma forma de ter paz no meio dessa guerra toda. Mas como é que no meio da guerra eu vou ter paz, pastor? Em Jesus. Para que em mim, em quem? Em Jesus. Para que em mim tenhas paz. Jesus está ensinando tudo isso para que nele a gente possa ter paz. Porque as aflições alcançaram até Jesus. Se alcançaram Jesus, vão alcançar a mim e vão alcançar você. Vão gerar tristeza, vão gerar dor em mim e você. Como é que a gente consegue ter paz no meio dessa batalha? Só em Jesus. Só nele que a gente tem paz, não tem outra forma. Lá em Eclesiastes, se você não quiser abrir, pode deixar que eu leio para você, capítulo 7, versículo 14. Diz assim, ó. 7,14. No dia da prosperidade, desfruta do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também o Senhor permitiu este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Mais uma passagem confirmando que a adversidade faz parte da vida e, segundo o texto que nós lemos diariamente, esse mal tenta nos alcançar. Como é que eu devo me comportar, então, pastor, para vencer esse negócio? Bom, primeiro, eu separei 3 tópicos aqui. A mensagem hoje é bem curtinha, bem rapidinha, não sou de ficar falando muito, você sabe disso, mas você já aprendeu que em Jesus você pode ter paz no meio da guerra, que o inimigo quer destruir você e você tem um inimigo mortal. Ele te odeia. Não sei se alguém já disse para você, já disse? O diabo te odeia. Ele quer te tragar o tempo inteiro. A Bíblia diz que o diabo brama ao derredor, ruge ao derredor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar, quem possa tirar um pouquinho da essência da vida, daquilo que vem de Deus. O diabo fica o tempo inteiro tentando arrancar a felicidade, a alegria, a paz que existe em nós. É a batalha espiritual que a gente trava todo dia, não só no campo físico, mas no campo espiritual. Como é que eu devo me comportar então nessa batalha? Já aprendi que eu devo estar sempre alerta. Primeira coisa, não seja covarde. Os covardes ficam pelo caminho. Os covardes não vencem. Os covardes fogem. Covarde não enfrenta a batalha. Covarde, como diz o ditado popular, na gíria, mete o pé. Que se dane quem ficar pelo caminho, eu vou salvar o meu. Esse é o covarde. Covardes negam no meio do caminho. Eles não conseguem perseverar na caminhada com Jesus, mesmo sabendo que em Jesus é a única forma de ter paz no meio dessa batalha travada que nós vivemos. Mesmo sabendo que em Deus é a única forma de cair 1000 de um lado e 10.000 do outro lado e eu continuar sendo protegido por Ele, sendo guardado por Ele. Mas, muitas vezes, os covardes, eles negam. Os covardes, eles abandonam. Eles não conseguem caminhar juntos. Normalmente, o covarde é egoísta, só pensa em si. E aí a gente começa a fazer uma autoanálise de si mesmo e ver: será que eu tenho sido covarde na batalha da vida? Será que eu tenho fugido da minha realidade? A gente tenta fugir da realidade o tempo inteiro. Como eu falei no outro dia, existe um lugar no mundo que é o lugar que a gente menos quer estar, que é dentro de nós mesmos. Porque dentro de nós mesmos a gente tem que se confrontar com as nossas covardias, a gente tem que se confrontar com as nossas mazelas, e lá a gente não quer estar. Mas você precisa estar lá. Jesus o tempo inteiro ensinou o ser humano e deixou uma série de instruções exatamente para poder a gente analisar a si mesmo. Eu não tenho que julgar o próximo, eu tenho que julgar a mim mesmo. Eu tenho que analisar a si mesmo, a mim mesmo. Eu preciso vencer a mim mesmo. Eu não tenho inimigo maior do que eu mesmo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. E Deus, todo o tempo, quer nos livrar do nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Então a primeira coisa, não seja covarde. Caminhe com coragem. Somente os corajosos alcançarão a vitória. Segunda coisa, pastor, tem alguma arma que eu posso usar contra esse mal diariamente? Tem. Poderosíssima. Onde é que está? Romanos capítulo 12. Abre lá se você quiser. Se você não quiser, eu leio para você, mas se você puder abrir é bom, porque você vai testificando que não é o pastor Cid que está falando, é a palavra de Deus. Aliás, abrindo um parênteses, uma das coisas que eu peço a Deus é que o dia que eu abrir a minha boca para falar de mim mesmo, que Ele me tire do ministério, porque eu só quero falar daquilo que a palavra de Deus me ensina. Romanos capítulo 12, versículo 21. Olha a arma poderosa que nós temos contra o mal. Vê se na tua Bíblia está escrito isso aí. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. Como é que está escrito aí? Com o bem. Qual é a maior arma que existe contra o mal? O bem. Não ouvi. Qual é a maior arma que existe contra o mal? Bem. Deus colocou essa arma na minha e na sua mão. Diariamente. Sabe por que Paulo fala isso aqui aos romanos com uma fé muito mais amadurecida, ele pegando as palavras de Cristo e compilando e ensinando para o povo? Paulo ensina isso aqui porque fazer o mal é muito fácil, fazer o bem é difícil. Você concorda? Alguém pisa no seu pé, qual é a primeira reação? 2 pisão no pé do outro, porque a gente nunca quer revidar igual. A gente quer sempre aumentar o mal, não é assim? Não, fulano fez isso, vamos fazer um pouco pior com ele para descontar, para ele sentir na carne. Normalmente nós somos assim. A gente é ser humano, a gente já tem a tendência, a inclinação para o mal, por causa do pecado. Fazer o bem não é fácil, fazer o bem é difícil. Nesse mesmo capítulo aí, nós lemos o 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ele está dizendo que o mal pode te vencer.
ele está dizendo que é para não deixar se vencer pelo mal. Agora, no versículo 9, como é que eu faço o bem? Vamos ler aí, ó. O amor seja não fingido. Vê se é isso que está escrito aí. Versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros. Isso é bem? É bem. Versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado, ou seja, se apresse em cuidar do próximo, se apresse em ajudar alguém, seja cuidadoso. Versículo 12, alegrai-vos na esperança, no finalzinho, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Versículo 13, comunicai com os santos as suas necessidades, ou seja, veja quais são as necessidades do teu próximo, porque ele está passando, quem sabe, um dia mal, um dia que ele não conseguiu vencer, que ele perdeu, ele precisa da sua ajuda. Você precisa entender as necessidades do seu próximo. Versículo 14, abençoai os que vos perseguem. Essa parte é mais difícil, né? A gente tem a tendência de amaldiçoar, mas ele está dizendo, abençoai os que vos perseguem, e abençoai, não amaldiçoeis. Versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É preciso comer churrasco no dia de comer o churrasco aqui, cantar alegria. Tá alegre aqui junto com os irmãos, mas no dia que o irmão está sofrendo, é preciso dar o ombro para ele chorar. É preciso emprestar o par de ouvidos que a gente tem para poder ouvir aquilo que o irmão tem para dizer. E a gente normalmente não está disposto a fazer esse bem. A gente, se formos covardes, a gente só está pensando em si mesmo e a gente é egoísta. E aí você vai fazendo uma análise de si mesmo e veja quem você é nessa palavra. Versículo 16. Sede unânime entre vós, ou seja, sejam como um só corpo. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Vê se não é isso que está aí na sua Bíblia. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Versículo 19. Não vos vingueis de vós mesmos. Somente até aí. E aí ele termina. Não te deixes vencer do mal. No versículo 34. No versículo 21. Mas vence o mal com o bem. Seja sincero. Se a humanidade observasse essas palavras, o mundo seria outro ou não seria? Seria. O problema é que nem os crentes querem observar essa palavra. Quanto mais aqueles que ainda não confessam a Jesus como Salvador. Então, segunda coisa, use as armas que Deus te deu. Você tem uma listagem aí. Se eu fosse você, vou te dar uma sugestão. Marcava esse capítulo 12 de Romanos, do versículo 9 até o versículo 21 na sua Bíblia. Para você ler ele quando voltar para sua casa. Que essa passagem é tremenda. E o capítulo 6 de Mateus também é a passagem que nós lemos, do 19 até o 34. Segunda coisa, use as armas que Deus te deu. A arma que Deus te deu é o bem. Para vencer o mal só tem uma arma poderosa que pode destruí-lo: o bem. Faça o bem, ainda que aparentemente não seja a sua vontade, ainda que não seja o desejo do seu coração. Faça o bem que você vai vencer. Terceira coisa, para a gente terminar, não desfaleça. Pastor, é possível desfalecer de fazer o bem? Vocês acham que é? Eu já preguei isso aqui. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. Olha o que está escrito lá. Gálatas capítulo 6, 9. Estou botando os irmãos para folhearem a palavra. Tem que aprender a palavra. Vai ter uma época que, quem sabe, a gente não vai ter para ler, irmãos. A gente fica brincando, o inimigo está trabalhando no mundo inteiro. Versículo 9 do capítulo 6 de Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem. Significa que é possível se cansar de fazer o bem. Bom, eu tenho que vencer o mal. Para eu vencer o mal, eu tenho que praticar o bem. Quando? Diariamente. Aquilo vai me cansando. Muitas vezes a gente não vê o resultado do bem com os nossos olhos. A gente não vê o resultado do bem na hora. E aí, porque a gente não vê na hora o resultado do bem, a gente acha que a gente está fazendo um trabalho em vão. A gente acha que o bem é algo que não frutifica. Mas olha o que o versículo termina dizendo aí, nesse mesmo versículo. Porque ao seu tempo colheremos, ceifaremos, se não houvermos desfalecido. É preciso perseverar. É preciso prosseguir. Não posso desfalecer de fazer o bem, porque no tempo devido eu vou receber. Se eu não receber aqui nessa vida, pode ter certeza que Deus está guardando tudo para você lá no céu. Você pode até não receber aqui, mas que você vai receber, você vai receber. Você crê nisso? Eu creio.
Não se canse de fazer o bem. O tempo certo você vai colher. Todo dia tem o mal. Mas todo dia, eu quero te dizer uma coisa. Tem um Deus poderoso que está cuidando de você. O mal quer te alcançar todo dia. Mas Jesus disse, eis que eu estou convosco. Quantos dias? Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Os séculos já se consumaram? Não. Jesus continua contigo. Para te ajudar a fazer o bem. Para te ensinar o caminho correto. Para poder você, no tempo certo, desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Não se canse de fazer o bem. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Conseguimos copiar aquela letra da música? Vou chamar o Ministério de Louvor. Vamos louvar com aquela música. E você vai ver que ela tem tudo a ver com a mensagem de hoje, apesar de a mensagem não ter sido preparada por causa da música e nem a música por causa da mensagem. Mas reflita na letra. E agora, se você pode, cante conosco também esse louvor. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Dê um aplauso ao Senhor se você recebe essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. De pé para você cantar também com a gente, soltar o seu diafragma. Nós não conseguimos cantar direito na primeira porque não tinha letra. Agora a gente vai conseguir cantar junto com o Ministério Louvor. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar ao teu lado. Abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chama, todo dia vem as tentações. Me chama, mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Só um instantinho. Eu não costumo fazer esse convite, mas Deus está me incomodando muito para convidar. Quem sabe você viveu uma vida até hoje sem caminhar com Jesus do lado, sem esse Jesus te guardando, porque Ele disse que estaria conosco. E hoje Deus está falando ao teu coração que chegou o tempo de você entregar sua vida para Jesus. Não para a igreja, não para a religião, mas para Jesus. Jesus transcende a religião, Ele está acima. Jesus não se limita a um local com cadeiras. Jesus, Ele mora dentro do nosso coração. Se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, não quero que você fique constrangido, mas se Deus está tocando no seu coração, se o Espírito Santo está tocando no seu coração, diz a palavra de Deus, não endureça a sua voz, dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Eu quero orar por você. E como Jesus teve coragem de subir naquela cruz e morrer por você e por mim, se você tiver coragem de entregar a sua vida a Jesus, para a partir de hoje viver uma nova vida com Ele, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Só se você quer receber a Jesus como Salvador.